A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as grandes bênçãos que são produzidas pela vida com quem anda, com quem tem dentro de si a presença do Espírito Santo e a grande salvação oferecida por Jesus Cristo através do seu grande amor demonstrado na sua morte, no seu sacrifício e na sua ressurreição. Todas essas bênçãos estejam convosco, em nome de Jesus. Que esta paz que inunda o nosso coração possa também inundar as pessoas com quem nós conversamos, falamos, com quem nós nos comunicamos. Que essa comunicação da sua palavra encontre lugar também no seu coração, e as revelações da sua palavra. Tenham todos uma noite abençoada. É um privilégio para mim, mais uma vez, saudar cada um de vocês. Vamos ver quem está aí conosco já. Quem está conosco aí? Jefferson Gama, também Lauri Elvis, sempre conosco. Aí você já tem aí o Pixel, onde você pode também demonstrar o carinho, o amor que você tem pela família Osana, pelo ministério. Também Lauri está colocando aí como adquirir a apostila. Muita gente escreve para mim todos os dias, mas eles não veem o anúncio que está aí. É impressionante. Muita gente não tem nenhum tipo de experiência nessa área de internet, redes sociais, né, de rede social. Aí para vocês aí, só clicar aí em cima desse Pay, que o IF, que você entra lá e já adquire a sua apostila também. Muito obrigado, Lauri, pelo seu carinho. Eric Brito, saudação. Bispo, Anderson, muita gente entrando agora. Evangelista Carlos. Deixa eu ver aqui. Doni Moreno, saudações. Eric Brito, saudações. Bispo Edson Campos, avivamento já, exatamente. Isso é um grande mistério que você está falando aí. Saudações. Anete Rocha, saudações. Saudações, Evangelista Carlos. Bispo Edson Campos, mais uma vez. Francisco Júnior Correia. Saudações a todos que estão aí por trás, que não se manifestam. Não se manifestam, porque se eles se manifestarem, eles podem ser excluídos, talvez, das suas igrejas, porque aqueles pastores que odeiam o nosso ministério, eles têm ódio do sucesso, ódio da felicidade que a gente sente aqui no Ministério Osana, neste ministério, nessa família. A única coisa que a gente faz aqui nas redes sociais é pregar a palavra, ensinar a palavra. A gente não está metido com blogs, com blogueiros, com gente que está só procurando desgraça da humanidade, das pessoas, para ganhar dinheiro em cima de cliques a custo de sangue. Nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é ensinar a palavra. E vamos continuar, até Jesus continuar nos dando vida e saúde para pregar a palavra de Deus. Paulo César Silva, saudações, saudações, muito obrigado. Um grande abraço, shalom, shalom aí. LK Falcão, a paz, Deus abençoe. Pastor Tony Garcia, gerente geral do nosso ministério, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua caminhada, abençoe suas mensagens, pregações para onde você tem ido. Ivo Sérgio, que bênção, instrumento de Deus em nossas vidas. Deus abençoe. Luiz Fonseca, paz do Senhor Jesus. Amém, meu amigo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Cristo aí é muito importante. Luiz Henrique, a paz do Senhor. Leandro Jardim, a paz do Senhor. Jorge Luiz, sempre conosco, a
paz do Senhor. Ulisses Moura, Holanda, glória a Deus, amém. Glória a Deus, glórias e glórias e glórias. Aperte esse botãozinho aí do coração para darmos glórias e honras ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja. Raimunda Freire, a paz do Senhor Jesus. João Assunção, eu digo aleluia, a paz, amém, glória a Deus. Ulisses, amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Tony, sempre esteja conosco. Liel Costa, Aguibar Pereira, Deus abençoe. Deus abençoe. Aí está o Lauri colocando, o Lauri Elvis colocando aí, pastor Tony, o link para você. Baixa na hora a apostila. Na hora, só clicar aí, a apostila já fica aí à sua disposição. Cleiton Carlos, Ulisses Moura, Deus abençoe. Amém. O pastor Bispo disse, eu sonhei com o Senhor onde a ordem de Deus era para que aprendesse com o Senhor, pastor. Muito obrigado. Também glórias a Deus por isso. Aguimar Pereira, evangelista Carlos, Júnior Lima, paz do Senhor. Carpina, Pernambuco, nunca estive aí não, nunca estive aí. Também, deixa eu ver aqui mais, gosto de saudar vocês antes de começar a aula. Tendo saudado cada um de vocês, vamos então, a classe hoje é bem longa. Vamos então pedir a bênção de Deus, já foi orado, o Senhor já ouviu nossas orações, que Ele abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Amém? Deus abençoe. Vamos então ao texto, nossa apostila. Você tem aí a apostila. Você pode abrir aí na página, apostila na página 67. Nós paramos aí no capítulo 30. De que será que Ezequiel está tratando e qual a projeção profética que ele vai fazer aqui? Vamos então ao texto. Aí é a página 67 da nossa apostila. Aí o cabeçalho explicatório, quer dizer, o comentário anterior, que eu estou sempre dando, vocês já estão acostumados já, Ezequiel capítulo 31, 19, profeticamente ele trata do levantamento do sistema do regime islâmico não radical, sunita, não ismaelita e seus aliados. Ontem eu falei um pedaço ali daquele texto, vou colocar aqui para você daqui a pouquinho. Aí está aí, nós temos aí dentro desse estudo, ele vai falar de dois braços, né, que ele fala dos braços do Egito, e que tem aí, que são o sistema radical islâmico xiita e o sistema normal islâmico, que também fará parte desse vaticínio do profeta, que Ezequiel não tinha nem ideia do que ele estava falando quando ele estava profetizando essa palavra. Ele só tinha ideia para o auditório primário, mas ele pensava que era para o auditório primário, mas na verdade era para o auditório secundário, é o tempo que nós estamos vivendo aqui. Lendo outra vez, profeticamente, capítulo 30, trata do levantamento do sistema do regime islâmico não radical, sunita, não ismaelita, isso é, não vem dos 12 príncipes de Ismael, dos filhos de Ismael, não vem. O sistema islâmico não radical e seus aliados. Aí ele coloca aí a Etiópia, coloca Put e coloca Lud, que é a Líbia, parte da Líbia, está no verso 5. Etiópia, Put e Lud e todo o povo misto por quê? Porque dentro dele está o povo radical e está o povo normal, que a gente chama, né? Que seria o radical, seria o xiita, e o natural, o sunita.
sunita. Então eles estão divididos aí, eles estão mistos. E os filhos aliados da terra cairão juntamente com eles. Aí sempre aqui a palavra, a espada. Assim diz Adonai Jeová, também cairão os que sustêm, que isso é importante aqui, cairão os que sustêm o Egito, e se abaterá a soberba do seu poderio, desde Migdol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor Jeová. Cairão desolados entre as terras assoladas e suas cidades. Então ele vai falando aqui todo o sistema islã. Todo o sistema islã, isso vai até o versículo 18, tratando sobre isso. Reconhecerão que eu sou Jeová. Naquele dia sairão da minha presença mensageiros em navios para amedrontar os etíopes descuidados, e virá sobre eles a angústia no dia do Egito, como no dia do Egito, e já está às portas. Assim diz Adonai Jeová, exterminarei a opulência do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que eu estou colocando aqui, que é um poder moderno, de uma nação moderna, ocidental, poderosa, que se levantará. Que você já tem uma ideia, perdão, a respeito disso. Então aqui, uma nação ocidental, né, tipificada aqui por Nabucodonosor, que é um chifre, no capítulo anterior que eu acabei de mostrar, no capítulo 29, verso 21, que aqui eu coloquei, os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, que esse chifre, diz assim, farei germinar um chifre para a casa de Israel, até te concederei que abras a boca entre eles, a nação de Israel. Depois nós estamos vendo aqui agora, profeticamente, o sistema religioso islâmico, todo o capítulo 30. Todo o capítulo 30 é o sistema islâmico sunita. Escreva aí, sunita. Muito bem, é o sistema islâmico. Então o Senhor já está... eles querem dominar o mundo desde então, desde o início. Eles querem dominar o mundo. Eles querem dominar o mundo. Eles querem dominar o mundo de qualquer maneira, eles querem dominar. Mas eles têm um vaticínio tremendo, profético. Veja só, e as pessoas, o que eu queria que vocês compreendessem, é que eles estão buscando todos esses textos lá para Mateus, estão buscando esses textos para Apocalipse, né? Eles estão buscando, André Soares, estão buscando explicações em Mateus, em Lucas 21, em Apocalipse 20, Apocalipse 19. Aí eles começam a dizer que estão vivendo já a Terceira Guerra Mundial. Pode haver uma Terceira Guerra Mundial, mas não será o Armagedon. Pode haver terceira, pode haver quarta Guerra Mundial, mas não será o Armagedon. Por que não será? Porque para chegar até a Guerra do Armagedon, que está determinada no livro de Ezequiel, capítulo 38, que é o Gog, não é Gog, Magog, é o Gog. O Gog. Vocês vão ver a diferença entre o capítulo 39 e o capítulo 38. E alguém disse que é parecido, que é igual, é uma repetição. Nada disso. É totalmente diferente. Você só tem que aprender a ler. Então, muito importante que você ponha atenção nisso aqui. Aí ele começa o capítulo 30, que é a parte B, né? A parte B é do 20 ao 26. Anote aí na sua Bíblia. Do 20 ao 26, profeticamente, a presença dos Estados Unidos nos movimentos proféticos desses dias, tipificado por Nabucodonosor, o chifre que foi levantado. Pode colocar aí, não tenha nenhum medo disso. Não tenha nenhum medo disso. Esse é o profeta. O profeta Ezequiel não falou do anticristo no capítulo 39? Ele não falou da vinda do anticristo no capítulo 28, verso 1, falando a respeito de Tiro? E aqui ele está falando a respeito... quando ele começa o capítulo, que é o capítulo 30, que ele começa e fala, vocês estão vendo a ascensão, que é impressionante, do Filho do Homem, assim diz Adonai, gemei e clamai, porque está perto o dia de Jeová, que é a sua vinda, a sua segunda vinda. Então ele vai mostrar aqui, né,
no finalzinho ele coloca, mais especialmente no verso 10, os Estados Unidos como vingadores de Deus contra o sistema religioso radical. E a OTAN também sendo focada aqui e mostrando. Vocês têm aí no verso 5. Estou só dando uma volta para vocês não se perderem aí. Aí começando a falar também do 20 ao 26, do capítulo 30, aí ele coloca aí mais uma vez profeticamente a presença dos Estados Unidos nos movimentos proféticos desses dias ficados por Nabucodonosor. Então ele, assim como ele profetiza contra Tiro, contra Faraó e contra Nabucodonosor, ele está falando de pessoas futuras que viriam. Então Deus simplesmente usa, né, a presença desses personagens nos dias de Ezequiel, mas ele está falando de personagens nos nossos dias. Então, muito importante você, isso mesmo, Paulo César Silva. Então, Ezequiel 30, 20 a 26, aí ele coloca no duodécimo, 30, 20, num 10º ano, no primeiro mês do 7º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu tinha quebrado um braço de Faraó, rei do Egito. Não foi envolto com atadura para curá-lo, para se lhe pôr uma ligadura a fim de mobilizá-lo, devolver-lhe a força a fim de empunhar a espada. Então ele está ferido. Portanto, assim diz Adonai Jeová, eis que eu sou contra Faraó, rei do Egito. Então nós temos aí uma visão tremenda, profética, muito atual da ONU. Nós temos a ONU, nós temos a OTAN. Tanto a ONU como a OTAN, irmãos, eles estão muito, muito enfraquecidos. Porque os Estados Unidos, ele liderava a ONU até certo ponto, então quem sentava na cadeira da ONU eram pessoas da direita. E hoje, quem senta-se na cadeira da ONU, hoje é o pessoal da esquerda, e eles, não somente o pessoal da esquerda, mas o pessoal ligado ao braço do Islã radical xiita. Embora haja uma influência islã sunita, mas quem está dominando hoje a ONU é exatamente a ONU. Então, o Egito está ferido. O Egito está ferido. Esses braços que nós colocamos aqui. Por quê? Porque quem está sentado ali e comandando a ONU são as pessoas da esquerda, radicais, do mundo inteiro. Então, ele está colocando que Deus é contra eles, que ele quebrará os seus braços, assim o forte como aquele que já foi quebrado. O braço forte como aquele que já foi quebrado, farei cair a espada da sua mão. Espalharei os egípcios entre as nações, dispersá-los-ei entre as terras. Fortificarei os braços do rei da Babilônia. Vocês estão vendo aqui que é um tipo lá do verso, sempre coloque aí, é o 29, 21, o chifre, que é o chifre hoje atual, que todas as nações temem. Colocarei nas suas mãos a minha espada e quebrarei, porém, os braços de Faraó diante daquele que gemerá como quem está mortalmente ferido. Fortificarei os braços desse chifre, que é o rei da Babilônia. Os braços de Faraó cairão. Então, os braços de Faraó são os braços do mundo. Os braços do mundo. Os Estados Unidos não está bem com a ONU. Vocês sabem muito bem disso. Então, eles compreenderão que eu sou Jeová quando entregar a minha espada nas mãos daquele chifre. E ele agitar sobre a terra do Egito, isto é, o mundo. Dispersarei os egípcios entre as nações, que aqui é uma visão
de um dos braços do Egito, que é a ONU, e o outro braço, a OTAN. 2 braços. Também tem os braços políticos e tem os braços religiosos, que eu coloquei aí para vocês. Capítulo 31 agora. Esse capítulo 30 é lindo demais, irmãos. Não dá nem vontade da gente sair dali para ver, porque nós estamos vendo aí a verdade a respeito da atualidade. Que coisa tremenda isso aqui. Parece que você está lendo um texto atual, isso foi escrito 700 anos antes de Cristo, então 2.700 anos. Esse texto foi profetizado tratando da ONU, tratando da OTAN, tratando do mundo, do sistema do mundo, tratando do sistema radical islâmico e tratando do sistema sunita islâmico. Tratando da China, a China. Olha que nós estamos todos esses 4, hoje já é o 5º dia de aula, comecei domingo, segunda, terça, quarta, quinta, hoje nós estamos no 5º dia de aula e amanhã será o último dia de aula. Então, nós temos aí, capítulo 31, 1 e 2, aí ele profeticamente começa a falar, a Síria, você pode prestar atenção, vou colocar aqui no quadro, hoje eu mudei a posição do quadro, estava muito ruim, mas agora, graças a Deus, eu estou com uma, que eu sou destro, eu não sou canhoto, né? Então aqui está. Então eu tenho aqui, olha só o que eu tenho aqui, eu tenho Tiro, depois eu tenho Babilônia, eu tenho Faraó, vou colocar aqui, escrevi errado, Nabucodonosor, seria para esse lugar aqui. Eu tenho agora a Síria, Tiro, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho mais um, está faltando aí, eu lembro daqui a pouco. Então, eu tenho esse camarada aqui, ele usa uma projeção profética, ele fala do anticristo, depois ele fala do luzeiro, depois ele fala da China, Tiro, falando da Tiro, e Babilônia, né, quer dizer, Nabucodonosor, ele falando dos Estados Unidos, Faraó, ele falando Faraó do sistema do mundo, né, que é o Egito, que é os 2 braços, então ele fala aí da ONU, ele fala da OTAN, olha só isso aqui. E agora ele vai falar da Síria, veja aí a Síria. Tudo isso aqui é uma projeção profética, por isso que eles não entendem, quando eles começam a falar de escatologia, eles vão lá para Apocalipse. Estão vendo aí? E nós estamos tratando desse assunto aí com vocês, o objetivo é que vocês tenham essa identificação profética dos textos proféticos atuais. E colocando o desenho fica melhor para vocês aí. Aí ele vai falar da Síria, aí, anotem aí. Agora ele vai falar da Síria, no capítulo 31, aí ele começa. Profeticamente, explicando aí na página 69, Faraó é representativo e o profeta trata do luzeiro no Éden. Então, que ele já muda completamente. Agora ele vai falar do luzeiro no Éden, igual como ele fala lá no capítulo 28, de 1 a 10. Igual ele fala lá no capítulo 28, 1 a 10. 1 ao 10, o versículo 1 ao 10 de Ezequiel. Aí, depois, ele muda o elemento da profecia e começa a vaticinar sobre a Síria. É uma profecia sobre o luzeiro e sobre o seu domínio que chega na terra. No verso 6 diz assim: todas as aves do céu faziam ninho nos teus ramos, sobre as tuas ramais abrigavam-se todos os animais do campo, a sua sombra
se sentavam todos os povos de todas as raças. Página 69, ainda estou na página 69 aqui. Então, ele vai até... Anote isso aí, é muito importante se anotar. Não quer que eu coloque aí de novo. Estou colocando aí, anote aí. Então, agora Ezequiel, ele vai tratar da Síria. Então, ele vai tratar do luzeiro, de novo. Porque ele falou aqui, ó, do luzeiro aqui, ó, no 28. No 28, do 11 ao 19, ele falou do luzeiro. Ele volta a falar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Ele também fala também aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou no 29. Voltando aqui, tá? 29. Sim, aí ele volta a falar de Satanás, já não luzeiro mais, no capítulo 29, no 29, que ele fala, dirige teu rosto contra Faraó, rei do Egito, profetiza contra ele. Aí ele diz assim, o verso 3, 29, 3, fala e diz-lhe, assim diz Adonai Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande Leviatã que jaz deitado no meio dos teus canais. Essa aula foi ontem. Então aqui ele fala como Faraó, e aqui ele coloca Faraó como o dragão. O dragão também. O dragão aqui, ó, coloca aqui, ó, dragão. Já caído, vou puxar para cá, que é o 29:3. É o 29:3. Então tem vários textos de projeção profética, que vocês têm aí a respeito do luzeiro, depois ele já caído, ele já como Satanás, e depois ele como dragão. Estão vendo que coisa tremenda isso aí? Tremendo. E essas riquezas, todas essas riquezas estão aí em Ezequiel. Eu lembro quando eu estava em Belo Horizonte, quando eu era o diretor do Center, que é o Centro Evangelístico, né, que eu tinha lá de ensino da palavra, depois se tornou o SEBENGE, né? Eu já ensinava isso em 1980. 1980 eu já ensinava isso. E eu tinha mais revelações lá. Em 1980 do que eu tenho agora em 2006. Por causa da tribulação, da angústia que eu passava ali naquela cidade. Então, voltando aqui ao texto. Tremendo, muito tremendo. Então é a terceira referência que nós temos sobre Satanás. Ele como Tiro e ele como Faraó. Ele como Tiro e ele como Faraó. Como luzeiro, como Tiro sendo uma projeção do luzeiro, e agora Faraó sendo uma projeção do dragão. No 29:3. E agora, mais uma vez, a terceira vez, ele sendo chamado aí, nesse texto que fala da Síria. Que ele fala aí, o luzeiro que vai do verso 3, uma árvore frondosa no meio de outras árvores. Só que ele vai ser chamado aqui de Assíria, a projeção profética em cima da Assíria. Deixa eu falar aqui com meus pupilos. Vocês estão aí? Preciso saber se vocês estão aí, se vocês estão entendendo, né? Não vejo ninguém falando. Não sei se o Kleber está entendendo, se o Lauri está entendendo, se o Tony está entendendo. Ele deve estar anotando aí. André Soares, vocês estão vendo aí? Vocês estão anotando? Fala alguma coisa aí, meu. Aldomiro Teixeira está aí. Lucélio Moreno. Você está aí, Lucélio? Você está pegando, Lucélio?
Você é um grande pregador da palavra. Mas eu nunca vi nada a respeito dele como escatólogo. Fala alguma coisa aí, Lucélio. Hein? Luiz Fonseca, Daniel Santiago. Está anotando tudo. Vocês pegaram a apostila? É muito importante, hein? Não, a Síria não é o Irã, não. A Síria não. Tem nada a ver. A Síria é descendente de outra linha. O Irã é descendente diferente. Né? Ele não é filho de Shem, não é filho de Shem. Preste atenção nisso aí, hein? É um desenho importante, porque você vai... Esse desenho aqui, pastor Tony, ele resume tudo que nós já estudamos. Tony, tu acredita que o pastor Kleber aí de São Paulo entende isso? Tu crês que ele entende? O que você diz do Kleber, pastor Tony? Samuel Costa, muitas revelações. Pegou a minha apostila, isso é pura bênção mesmo. Se não tiver apostila, é difícil de entender. Pode anotar na Bíblia, mas é muito difícil. Trabalhei muito nessa apostila aí para fazer esse resumo, isso aí, imagina. Eu mostrei para vocês quanto que eu li umas 10 vezes o mesmo texto. E eu nem quero pegar a minha Bíblia explicada, a Alfa, porque é uma covardia. E se eu fizer isso, é uma covardia já. Né? Estou fazendo isso no texto limpo. Pois eu estou conversando com vocês para eu poder continuar. Estou com a apostila Thomas Soares, que não tem apostila, o Lari está pondo aí. Né? Fazer uma Bíblia tipológica. A minha Bíblia já é. Quem tem a Bíblia Alfa e a Bíblia Ômega já sabe que ela é tipológica. André Soares, grande amigo. Um pouquinho aqui para conversar com vocês, para vocês darem uma respirada. Vamos voltar ao assunto. Então, aí no capítulo 33, 31, ele fala a Síria que era como cedro do Líbano, cedro. De belas ramagens, de espessa folhagem, cujo tronco era de grande estatura, cuja copa elevava-se até as alturas. Então aqui eu estou falando do luzeiro. Aquele que o pessoal conhece como Lúcifer, está errado essa palavra. Luzeiro é o certo. As águas que estavam ali abaixo o fizeram crescer, fazer o desenho. O Espírito Santo sempre fala no meu coração. O Espírito Santo é meu grande amigo. Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. Espírito Santo. Hoje já não é mais uma plataforma, e sim uma cidade. Uma cidade sobre o Monte Sião. As águas caem aqui formam uma praia. E aqui ficam as grandes árvores. Então existem uns troncos assim, ó, que foram cortados. Existem uns troncos que foram cortados. Então, as águas continuam caindo. Então aqui estão as árvores. E essa árvore que está falando, o cedro, aqui que ele está mostrando aí, o cedro, que ele está mostrando, aí é o luzeiro. As águas o fizeram crescer, as correntes profundas o fizeram crescer, fazendo jorrar as águas ao seu redor, desde o lugar onde estava plantado, de onde dirigia os seus regatos, a todas as árvores do campo. A todas as árvores. Por isso o seu pote elevou-se mais do que todas as árvores do campo, e seus galhos se multiplicavam, sua folhagem se desenvolvia, os seus ramos se alongavam, graças à abundância das águas que o fizeram crescer. Então esse texto aqui é igual ao texto de Ezequiel 28, 11 ao 19, esse texto. Que lá ele está falando quando ele estava no Éden.
Lá está falando quando ele estava no Éden. Aqui não, aqui está falando agora como árvore. Quando esse querubim é tipificado aí como uma árvore. Então está falando sobre isso. Né? Uma nova narrativa, uma nova posição profética em cima da Síria. Era bela na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque suas raízes se aprofundaram em águas abundantes. E nem o cedro do jardim de Deus rivalizava com ele. Os ciprestes não se comparavam à sua ramagem. Então você pode ver aí, eu tenho aí o cedro, 2, eu tenho os ciprestes, que é outra qualidade de árvores, que já são os serafins. Os castanheiros, outra qualidade de árvore, 3 castanheiros. Estão vendo aí? Aí eu já tenho aí os arcanjos. Não se igualavam às suas ramagens. E Deus, quando ele plantou a terra, quando ele colocou a terra, ele colocou essas árvores na terra. E ele então pediu para tirar, olha só, o cipreste, meu amigo, os ciprestes, né? Depois as castanheiras, depois o cedro. Aí ele pega o cedro e cobre as pedras do templo. O cedro se torna uma espécie de memorial do que era o mais sagrado para ele dentre os anjos. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Olha só. Aí você diz assim, essa inveja que tem dos pastores, dos pregadores, daqueles que se levantam, que Deus levanta, é muito forte, irmãos. Quando Deus levanta um menino, que os pastores começam a pôr a barba de mão e dizer assim, eu não tenho unção desse menino, mata esse menino. Né? É o cipreste morrendo, é a castanheira morrendo debaixo do poder do cedro, porque o cedro, ele quer manter a sua autoridade, ele não quer que nenhuma árvore chegue à sua estatura. Isso eu estou falando antes da fundação do mundo, eu estou falando isso nos mundos de Deus, da eternidade. Eu fui aqui numa igreja, aqui onde eu estou, aqui em Atlanta, o pastor Carlos Goulart e o pastor Noé me levaram. Irmãos, foi uma noite tão gloriosa, uma noite tão poderosa, aquela noite. Talvez eu não me lembre de uma noite tão gloriosa como foi aquela noite. Que a igreja recebeu a palavra de uma forma tão tremenda. Aí o Espírito Santo falou assim, no meu coração, você não vai voltar mais a pregar nessa igreja, porque o cedro está morrendo de ciúme. Não só o cedro, mesmo. Os ciprestes, as castanheiras. Né? Aí tem o outro que é os tálamos, a quarta árvore, os tálamos. Né? Meu Deus, isso é muito violento isso aqui. Vocês estão aí? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Daniel Santiago, Jorge Luiz, vocês estão vendo isso aqui? Isso está na Bíblia. Quanto tempo faz você não vê isso? Está aí na Bíblia, linguagem atual, linguagem de hoje. Isso aqui é a verdadeira linguagem de hoje, né? A verdadeira linguagem de hoje. Aí ele continua dizendo, né? Verso 9, porque com grande formosura eu fiz, que é o luzeiro, ó, formosura do capítulo 28, com múltipla e frondosa ramagem, autoridade, né? Acesso, de maneira que todas as árvores que estavam no jardim de Deus o invejavam. Então, aí começa o verso 10, profeticamente trata-se do poder da igreja. Olha só, a igreja aparece aí, irmãos. Como que a igreja aparece aqui? Como que ela aparece aqui? Estou usando a linguagem da Bíblia, desta Bíblia que é a Bíblia missionária. Se você não tem uma Bíblia dessa, você está precisando muita coisa ainda, a Bíblia, para você entender. Capítulo 31, verso 10, né, que vai do 10 ao 13 agora, letra B, desse capítulo. 31, 10 a 13, profeticamente trata-se do poder da igreja exercido contra Satanás. Não está se referindo a ele quando ele cai,
da sua posição, Kleber Araújo, Paulo César Silva. E aí, pastor Tony, olha só que coisa tremenda isso aqui. Que aí no verso 10 do 31, 10 a 13, aí ele vai mudar a sua linguagem. Por quê? Porque ele está falando da autoridade, da grandeza, do cedro, diante do cipreste, diante da castanheira, do tálamo. Estão vendo aí? E aí ele coloca o juízo. Quem terá poder? Quem terá poder sobre Satanás nas regiões celestes? Quem terá poder? Quem terá poder? Acompanhe a aula, acompanhe a aula. Acompanhe a aula. E aí ele coloca aí, verso 10, ele diz assim, por isso assim diz Adonai, na sua Bíblia comum não tem isso aí que eles tiraram. Adonai Jeová, porque te elevaste na tua estatura, levantaste a tua copa entre as nuvens, porque ele disse, subirei, Isaías 14, né? Entre as nuvens, quando o teu coração se ensoberbeceu por causa da tua altura, que ele cresceu demais. Estão aí? Ivani Santos. E aí, ele está colocando agora aí, né, a igreja. Por quê? Ele disse, eu o entregarei nas mãos do poderoso das nações, para que ele te trate segundo a tua malícia. Aí aqui é Cristo, Jesus, que aqui é tipificado. Ele é tipificado por um rei. Eis, pois, o lancei fora por causa da tua iniquidade. E os escolhidos das nações, aqui pode pôr a igreja, pode pôr, o cortarão e o lançarão por terra. E terão poder, e os teus ramos cairão pelas montanhas e por todos os vales. O poder da igreja, o poder da igreja. Eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões, e em meu nome expulsarão demônios. Então, por quê? Porque ele entra no domínio que não pertence. Ele sai desse domínio, mais uma vez, colocar aqui, agora vai ser mais claro para vocês, né? Vai ser mais claro aqui para vocês, deixa eu passar aqui, isso aqui é importantíssimo. Os escolhidos das nações, a igreja. Eu vou pôr para vocês aqui, ó, o desenho aqui, ó. O desenho aqui, preste atenção aqui. Ele dá o domínio, aqui no meio das águas, aqui ele coloca o Monte Sião, né? Depois aqui estão as árvores, aqui estão os santuários, ele perde seu domínio, que ele tinha aqui, aí nas águas, aqui eu vou pôr as águas, e no meio das águas, Deus faz o firmamento, e no firmamento ele põe a terra, que é, por que é tão pequena diante dos outros planetas? Porque os outros planetas que estão aqui, irmãos, é o ateliê dele, cada pedacinho que ele tirava daqui, ele colocava na terra, o ouro daqui ele colocava na terra, a prata daqui colocava na terra. Então, era como o pintor que está pintando no seu ateliê e ele tem na sua mão aquelas rodinhas, aquelas tintas lá, na mão, ele tem na mão aquilo lá, para ele poder fazer, né, para ele poder estabelecer o que era o seu propósito na sua imagem, isto é, na sua pintura. Então, ele tem os planetas são essas tintas aqui, ó, tá vendo? Que ele tem um tipo e ele vai pintando a Terra. Então, ao redor desse firmamento, ele pôs uma região celeste, região celestial. Então, ele sai daqui e é expulso para cá, 2. Daqui ele invade a Terra, mas ele invade a Terra porque os homens não conhecem o que eles têm na mão. Porque a Bíblia diz no Salmo 115, verso 16, que ele deu a terra para os filhos dos homens. Então ele entra na terra ilegalmente. Todo esse firmamento pertence a nós. Todo esse firmamento. Então ele sai daqui para atacar-nos aqui na terra.
quando nós não sabemos o nosso domínio. Nós não sabemos. Então o que ele fez? Eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Aqui é uma tipologia só que eu estou falando. Eu edificarei a minha igreja, vou colocar aqui. A igreja. Eu edificarei a minha igreja. Está vendo aqui a igreja? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, ele deu, quando Satanás entra nesse domínio, a igreja o expulsa. A igreja tem poder de expulsá-lo, porque ele já deu, já determinou que Satanás é presa da igreja. Satanás é a presa da igreja. Ele é a presa da igreja. Saiu. Aí ele coloca aí os gentios escolhidos, aí por isso que ele coloca, eu vou edificar a igreja, eu vou edificar a igreja. Cortarão, lançarão ele por terra, derrubarão ele. Os seus poderes cairão pelas montanhas, na terra, por todos os vales. E os seus renovos serão partidos por todas as correntes da terra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Vocês estão vendo aí? Aí quando você não estuda, não estuda. Como você vai explicar isso? Né? Como você vai explicar isso se você não tem entendimento? Está decretado. Edinaldo, está decretado. Aí ele diz aqui, que é uma projeção da igreja, não a igreja romana, nem babilônica, nem ortodoxa da Grécia, nem nada, né? Nem da ortodoxa da Rússia. Não. Os seus ramos cairão pelo poder que Deus deu à igreja. A autoridade que Deus deu à igreja. E sobre as suas ruínas pousarão aves dos céus, entre os seus ramos esconder-se-ão todos os animais selvagens, isto é, nas ruínas dele. Aí começa do verso 11 ao 13, parte C desse versículo. Profeticamente, a entrega de Satanás, ex-luzeiro, nas mãos da igreja edificada por Cristo, posto, aqui é posta como exemplo a todos os anjos celestiais. Aí depois coloca aí o verso, que é o verso 13. O verso 13. Sobre as tuas ruínas, que o texto tinha que estar aqui, esse verso 13 tinha que estar aqui embaixo, da letra C. Tem que consertar isso aí. Aí na letra B, Ezequiel 31, 14 a 18, profeticamente, trata do destino, isto é, do juízo de Satanás e seus principados, de acordo com como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 15. Então esse texto ainda não se cumpriu. Esse texto vai se cumprir. Por quê? Porque o texto é tremendo, olha o texto. E ainda não se cumpriu, vaticinado contra Satanás, quando foi lançado no abismo. No abismo. Profecia que levaram os demônios a pedir a Cristo que não os lançasse para lá. Foi por isso que lá em Lucas, capítulo 8, verso 31 e 34, que os demônios, sabendo disso desde a eternidade, que ele tinha poder para lançá-los num abismo, então eles pedem para que Jesus não os lance, por causa desse texto que está aqui. 31:4. Para que nenhuma árvore plantada à beira das águas, isto é, lá no jardim do Éden celestial, se exalte no orgulho de sua estatura. Volta aí o Senhor falar que isso ainda é comum hoje. O pastor, o líder aí, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, os ciprestes, as árvores ciprestes se levantam de repente, aí, Santo André, a pessoa não era nada, cresceu, foi crescendo, as muitas águas foram crescer, aí não lembra mais de ninguém. Aí ele, a família dele,
né? É ele só, a família dele, seus amigos, assim, de amizade de menino. Tchau! Cresceu. Né? O cedro cresceu. O cipreste cresceu. A castanheira cresceu. Já ninguém existe mais. Isso aí acontece de novo. Aí tem um juízo para isso. Eu fico olhando, como eu conheço a palavra, eu fico olhando, olha aí um cipreste aí, olha aí um cedro aí, olha aí uma castanheira. Eu fico olhando isso. Aí logo a seguir são abatidos. Porque Deus nunca vai dividir a sua glória com nenhum anjo, com nenhum homem. E para que nenhuma delas levante a sua copa entre as nuvens, e para que nenhuma delas, ainda mais bem regada, confie na sua estatura, aí disse, todas serão destinadas à morte, descerão ao abismo mais baixo, a regiões subterrâneas da terra, no meio dos filhos dos homens que descem a cova. Que é o Apocalipse 20, né? E um anjo, né, tomou a chave do abismo, pegou o cedro, se levantou, colocou ele preso lá e trancou. Apocalipse 21 em diante. Por isso Adonai, Jeová, no dia em que ele desceu ao Sheol, está vendo? Isso aqui ainda é uma figura que ainda vai acontecer. Ordenou o luto, cobriu o abismo, fiz estancar os seus rios, suas abundantes águas se estancaram por causa dele. O Líbano se encheu de luto e todas as aves do campo se desvaleceram por causa dele. Ao som da sua queda fiz estremecer nações. Por quê? Porque será logo no final do Armagedon, quando precipitei-o ao Sheol, no meio dos que descem assim. E aí ele coloca aí, juntamente com as aves do Éden, entre os incircuncisos, né? Então são ele como cipreste, principado, Satanás, depois ele como cedro, depois os ciprestes como potestade, depois as castanheiras, tudo com C, né? E aí depois os tálamos, né? Como hostes, que vocês estão vendo aí. Jazerás, como os que tombaram o fio da espada no Armagedon. Esse é o destino de Faraó, que aqui é uma tipologia de Faraó, é uma tipologia do luzeiro, e também uma tipologia do seu domínio como a Síria. Ele está usando os dois de uma vez. Né? E todos os teus seguidores, diz Adonai, Jeová. Aí ele vai começar agora para o 32.9 da apostila, página 71.9, capítulo 32. E do 1 ao 2, ele fala na profecia de Faraó, é um tipo. A terceira narrativa, na verdade é a quarta, viu, irmão? Aí tá a terceira, a terceira narrativa dele como luzeiro, tá certo aí, tá certo, terceira. Trata-se da farsa do falso Messias até a sua revelação como sendo o próprio anticristo. Então ele vai juntar os dois aqui. Tu és bem-aventurado, estás ouvindo essa aula. Bem-aventurado você está ouvindo essa aula hoje. Essa aqui é uma das melhores aulas que eu dei entre as 5. Aí, veja, aí do verso 30, do capítulo 32, verso 3 a 10, é a profecia sobre a queda do dragão das regiões celestes. E trata-se da rede de Deus que prende o dragão no dia do Senhor. Depois do verso 11 ao 16, trata da destruição e o desmascarado anticristo, o leãozinho, verso 2. Trata-se do poder econômico do sistema do mundo quando cair, verso 13. E a mudança do sistema dos novos negócios sem a corrupção, que Deus vai inaugurar no milênio. A mudança, ele vai inaugurar durante o milênio. Então, isso é do verso 14.
e a lamentação da nação, verso 15 e 16, com a queda dele, lógico. Depois o 32, ainda no mesmo capítulo, versos 17 a 32, trata-se das nações ímpias lançadas no Sheol, onde o dragão estará na parte do abismo, no mesmo Sheol, na parte do abismo. Estarão no lugar de tormentos, as nações. Então, do 1 e 2, você pode ver já marcando aí, verso 1 e 2, que é a primeira parte, que é a letra A letra B, ela vai do 32, 3 a 10, a letra C vai do 11 ao 16, e a letra D vai do 17 ao 32. Então, eu dividi o texto todinho aí, porque vai se aproximando do capítulo 34, então ele vai terminando as tipologias para ele colocar, estabelecer literalmente a linguagem que ele vai colocar ali a partir do 34 até o 36, que é são as partes mais importantes deste curso. Parte mais importante desse curso, muito importante isso aqui. Vocês estão aí? Preciso saber se vocês estão aí. Vocês dêem um sinal de vida, fala alguma coisa para esse bando de presbiteriano, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ok. Aí na primeira parte, que é do 32, 1 a 2, e aconteceu no ano do 10º, no 10º mês, no primeiro dia do mês, que veio a minha palavra, o Dabar. Veio a palavra Dabar. Dabar, a mesma que veio lá no Sinai. Filho do homem, entrou uma lamentação a respeito de Faraó. Então ele vai fazer uma projeção a respeito de Faraó, rei do Egito, mas não é Faraó. Aqui é sobre o domínio de Satanás na terra. Domínio atual. 2026. Domínio atual. Parecias um leãozinho entre as nações, mas tu és como um dragão no meio dos mares. Está vendo aí? E te exaltavas com os teus rios, agitava as águas com os teus pés e contaminava os teus rios. Aqui o dragão. O dragão. Por quê? Porque é onde ele tem domínio. Deus não deixa ele entrar na terra e assumir, tomar possessão de um homem, ele não faz. Então, ele tem um lugar onde ele atua, e dali, ele expande o seu poder, o seu domínio, como ele fará com o anticristo, ele faz com vários que estão agora. Porque antes dele usar o anticristo, ele está usando muitos que estão no poder agora. Está vendo aí? Domínio atual. Está colocando, parecias um leãozinho entre as nações, isso aqui é Satanás. Mas tu és como um dragão no meio dos mares. Então eu sei quem tu és, Deus está falando. Aí ele termina a letra A. Letra B, do verso 3 ao 10. Assim diz Adonai, verso 3, Jeová. Portanto, eu estenderei a minha rede sobre ti, por meio de uma multidão de muitos povos, e ele te levantará na minha rede, te lançarei por terra, te estabelecerei sobre o campo, e ali farei pousar sobre ti as aves do céu, e de ti saciarão todas as bestas da terra, lançarei as tuas carnes sobre as montanhas, lançarei sobre os vales a tua altivez, que ele faz com todo mundo que tem a mesma síndrome de Lúcifer. Que está, meus irmãos, está demais, irmãos. A glória dos homens aí no Rio de Janeiro, a glória dos homens de São Paulo, a glória dos homens aí no norte do Brasil, lá Pernambuco, Bahia, os caras pensam que eles são os deuses da terra. E eles não passam de um dragão no meio dos seus canais. Como Deus compara eles, irmãos. Com teu sangue regarei a terra onde jaz estendido nas montanhas, e os canais se encherão de ti. Quando eu te extinguir, então quando Satanás for lançado na terra, ele será o dragão no meio dos mares. Então ele vai passar aqui, deixa eu passar aqui para esse ponto aqui número 2. Volto aqui, para que vocês vejam o desenho de novo. Veja só. Veja aí. Veja aí, Vani, veja aí. Veja aí. Então, quando ele já foi lançado no 1 para o 2, já está nas regiões celestes, e então na metade da grande tribulação, na metade, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, na metade, então o dragão vai ser lançado na terra. Está vendo? Aí ele está mostrando-se aí. Esse texto que ele está fazendo isso aqui, eu vou colocar aqui para vocês, é Ezequiel, capítulo 32. Capítulo 32, verso 3.
capítulo 32, verso 3, até o verso, deixa eu ver aqui, e vai até o verso 10. Então ele vai até o verso 10. Ele disse, aí ele coloca aqui, ó. E quando eu te extingui, 32:7, deixa a imagem aí. E quando eu te extingui, cobrirei os céus, escurecerei as suas estrelas. Lembra de Apocalipse capítulo 12, que ele desceu com a terça parte das estrelas do céu? Cobrirei o sol com uma nuvem, a lua deixará de dar a sua luz. Jesus disse, as estrelas cairão do céu, não tem nada a ver com mísseis. Nada a ver com mísseis, pessoal aí de São Paulo, os católogozinhos, meu Deus, tem misericórdia. Os mísseis são as estrelas que Jesus quer cair do céu. Como pode ser tão burro, meu irmão? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu estou falando aqui de poderes. E cobrirei o sol com uma nuvem, a lua deixará de... Jesus disse em Mateus 24, anote aí Mateus 24, que na sua vinda escurecerei sobre de todas as luzes brilhantes do céu, trarei escuridão sobre a terra. Adonai, Jeová, diz Adonai, Jeová, farei entristecer o coração de muitos povos, quando eu causar a tua destruição entre as nações, nas terras que tu não conheceste. Farei que muitos povos se horrorizem de ti, e os seus reis serão tomados de espanto, quando eu esgrimar a minha espada, capítulo 19 de Apocalipse, que sairá da boca do Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 19, verso 11 e em diante, que ele vai descer do céu com o seu exército e vai vencer o dragão com a espada da sua boca. E estremecerão cada momento, cada qual pela sua própria vida, no dia da tua queda. Então vai colocando aqui. Aí ele vai para a letra C, do 11 ao 16. 11 ao 16, a destruição e o desmascaramento do anticristo leãozinho, que é igual ao verso 2, igual ao verso, aí, capítulo 32, verso 11, pois assim diz Adonai, Jeová, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Então ele vai usar um poder atual, uma nação ocidental, e aqui eu creio aqui plenamente que Deus vai usar os Estados Unidos da América. Pelas espadas dos poderosos farei cair a tua multidão. Essa posição, irmãos, que Deus poderia dar ao Brasil, mas o Brasil se voltou à esquerda. Olha só que coisa tremenda. Aí o verso 2 diz, pelas espadas dos poderosos farei cair a tua multidão, tua opulência, pois eles são os terríveis dentre as nações. Eles aniquilarão a soberba do Egito, cuja multidão será destruída. E aqui é parte do exército lá de Joel. Coloque aí, Joel capítulo 2, que é o exército de Cristo que vem com ele, que é o capítulo 2, já é outro exército. Também destruirei todo o seu gado que vive junto às muitas águas, não voltarão a agitá-las, nem pé de homem, nem casco de animal algum, então tornarei cristalinas as águas, porque ele vai reinar. E os seus rios correrão como azeite, diz o Senhor, quando ele puser os seus pés no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 10 ao 12, Aí que ele vai limpar as águas do Mar Morto, as águas do Mediterrâneo, aí que está em Zacarias, não, em Ezequiel, aí mesmo em Ezequiel 47. Quando eu fizer a terra do Egito desolada e deserta, e a terra ficar despojada de tudo quanto possuía, as bombas, as destruições, quando eu ferir a todos os que nela habitarem, de terça em terça parte, sempre de terça em terça parte, quem nunca vai destruí-la de forma total, de forma geral. Todos que habitam nela, eles reconhecerão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará. As filhas das nações lamentarão pelo Egito, o mundo, o seu sistema, sua multidão. Diz Adonai, o Senhor. Aí, verso 16. E aí começa outra letra aqui, que é outro parágrafo. Por isso que tem parágrafo. Na minha Bíblia eu coloquei os parágrafos. Que vai exatamente do verso
do verso 16, na verdade é o verso 17, vai do verso 17 ao 32, e que trata-se das nações ímpias lançadas no Sheol, onde o dragão estará na parte do abismo. Veja aí as nações. E aconteceu que no 12º no dia, isso aqui tudo depois do Armagedon já. E aconteceu no ano do 12º, no dia 15 do mês, veio a palavra do Senhor Dabá, filho do homem, plantei a respeito da multidão do Egito, as nações, né? Lança-as nas profundezas da terra, junto com as cidades de vassalas das filhas poderosas das nações, junto com os que baixam a cova, a morte das nações no grande Armagedon. Coloca aí o Armagedon. Coloque aí o Armagedon. Ele está tratando aí do dragão. Lembra do dragão no mar, do anticristo na terra e o dragão no mar. A quem sobrepujas em formosura, desce e jaze com os circuncisos. Aí está. Né? Cairão no meio dos que são degolados pela espada, será entregue a espada, arrastai-a para fora, ela e todas as multidões. Coloque aí, ó, o dragão, Isaías 27:1, que ele vai ferir a serpente tortuosa, o dragão que está no mar. Estão lançados no Sheol. No meio do Sheol, os fortes entre os poderosos falarão dele juntamente com os que lhe prestaram ajuda. Já desceram, jazem imóveis e circuncisos, mortos à espada. Aí ele vai colocar aí. Aí está a Síria, está vendo aí? Aí está Elão, está vendo a Elão, que é a Pérsia? Elão é a Pérsia. Suas tumbas. Ali está o Meseque e Tubal, as nações que virão no Armagedon, a primeira parte, porque o 38 é o Armagedon, o 39 é o Gog e Magog. Então ali está Meseque, está vendo ali o anticristo? Tubal, o falso profeta. Estão vendo aí? Estão lá, no Sheol, desceram ao Sheol. Aí, mas tudo no meio dos circuncisos, lá no abismo, coloquei aí no abismo, verso 28. Ali está Edom, lembram de Edom? Da Jordânia, da Cisjordânia, lembra disso? Ali jazerão com circuncisos. Então aqui é a cova de todos eles de uma vez só. Aí ele pega o 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Toda aquela gangue, todo aquele bando está no Sheol aqui. Mas Satanás está no abismo lá do Sheol. Vou colocar aqui para vocês o desenho, para vocês entenderem. Vou colocar aqui o desenho para vocês entenderem aqui, ó. O desenho. E aí o desenho aqui, ó. Sheol, com as suas portas, né? Com as suas portas, depois tem aqui embaixo o lugar de tormento, depois tem um abismo e aqui tem a porta do abismo, e aqui em cima era o paraíso, que foi levado daqui. O paraíso foi levado para a dimensão a dimensão né? Da dimensão, das 3 dimensões da Nova Jerusalém, quando Jesus levou o cativo o cativeiro. Então, até o dia de hoje, os ímpios vêm para cá. Então, ele está falando de todas as nações, desde o 24 até aí o 32. Então, ele está falando que eles... Só que aqui está o dragão. Aqui está o dragão, a serpente tortuosa. Entendeu? Aí está o dragão. Que um anjo do Senhor vai prendê-lo aqui e vai pegar a chave do abismo e vai prendê-lo aqui. Então, isso 32, tudo isso aqui é Ezequiel 32, quando ele coloca aqui o 32, a partir do verso 32, a partir do verso 17. 17 até o último versículo, que é o versículo 32. Aí coloca ali, ó. Ali estão capítulo 32, verso 30. Os príncipes do norte, todos os sidônios, aí os sidônios. Estão vendo aí? Tiro, que baixaram, degolados à espada, envergonhados pelo terror que semearam,
por causa do seu poder, jazem circuncisos, todo mundo aqui no Sheol, que é o Hades do Novo Testamento. Deixa aí, eu estou deixando aí o desenho, estou consciente. Faraó, olha aí, os verá, que aqui é o dragão. Lembra disso? Aquilo aqui, coloca, tu pareces um leãozinho, mas tu és um dragão. Se tu ruges como um leão, mas tu és um dragão. Portanto, aquele que aterrorizava sobre o meu terror as terras viventes, jaz no meio dos circuncisos, como os traspassados à espada. Faraó, isto é, Satanás, e toda a multidão dos seus demônios. Toda a multidão dos seus demônios. E aí, então, ele vem agora falar, no capítulo 33, da responsabilidade de Ezequiel como um atalaia do Senhor. Né? Aí vai entrar no capítulo 34. Que Deus possa abençoar vocês e amanhã a gente segue, né? A gente segue para a nossa última aula, se Deus assim o permitir. Eu quero que vocês entrem lá na nossa... Quero que você voltar aqui, quero que vocês entrem lá na nossa página meujesus.org e adquiram essas Bíblias. Né? A Bíblia, a Bible Chronos, que é a melhor Bíblia que eu tenho, que essa aqui é a Bíblia que eu uso agora atualmente como a minha Bíblia querida versão, junto com a Bíblia Agenda, que é a Bíblia Agenda é demais, a Bíblia Agenda é demais. A Bíblia Agenda eu vou colocar já. A Bíblia Agenda, irmãos, ela tem um dicionário homilético de todos os verbetes possíveis de pregação para te ajudar. Você tem um tema, mas você não sabe qual é o texto. Você tem um tema, mas não sabe o texto. Lá na Bíblia Agenda foi feita para isso. Além dela ter, aliás, onde você colocar a sua agenda pessoal. E também estuda conosco no osanabibleschool.org. Estuda com a gente. Está lá à disposição, lá o curso à disposição para você estudar, você se tornar uma pessoa realmente abençoadora com a palavra. Tudo que você está recebendo aqui, você tem ali, a quem estuda conosco. Também a apostila. Olha só que nós já estudamos tudo isso aqui. Estou na página 74. Amanhã a gente vai terminar. Não queria terminar, mas vamos ter que terminar. Eu vou viajar para uma cidade. Vou passar 7 dias pregando a palavra ali. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado pelas primícias, terem se lembrado das primícias. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todos vocês, que tem sido uma bênção para todos os que fazem parte dessa família, que é a família Osana. Muito obrigado pelo carinho tão especial que vocês dedicam a todos nós. Adquira as apostilas. Coloca aí para mim, Lauri, deixa eu me despedir de vocês antes de eu fechar. Né? Despedindo aqui de Daniel, Santiago, glória a Deus. Despedindo aqui de Lauri. Aí é o nosso Pix. Coloque aí também o link da apostila, Lauri. Aí, ó, meu amigo Kleber, Deus abençoe, um grande abraço. Pastor Tony, um grande abraço. Vocês sabiam que depois que termina a aula, o Pastor Tony, ele vê a aula de novo umas 2 vezes para anotar, para estudar mais ainda. Pastor Tony é a pessoa que depois de mim, que mais conhece a Bíblia. Depois de mim, que mais conhece a Bíblia na família Osana. Obrigado, Pastor Tony, pelo seu carinho, por você ser o que você é. Amém? Busque a versão missionária. Busque ter esta Bíblia. Busque esta Bíblia. Em nome de Jesus. Estamos aí. Terminei a versão de Nelson em espanhol. Agora vamos publicar para todos os países latinos americanos que estão esperando esta Bíblia. Orem por mim. Preciso muito das vossas orações. Amém? Cleiton. Deus abençoe vocês. Agora vou comer um jantar especial. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Obrigado pelos que não apareceram, pelos que não estão aí aparecendo com seus nomes. Mas Deus abençoe. Sei muitos, né? Deixa-me ver aqui. Senti falta hoje do doutor Jorge. Doutor Jorge, eu não vi ele. O meu amigo doutor Jorge. Saudações aí, pastor Jorge.
Dr. Jorge e a sua esposa querida. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença. Muito obrigado.